Olá, viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash. Hoje, quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, eu, Alexandre Sequeira Ribeiro, volto a estar aqui convosco para vos colocar a par do que aconteceu no mercado de transferências nas últimas 24 horas. E começamos o episódio de hoje por falar do nome recentemente associado ao Benfica. Falo de Stege Racing, não sei se é bem assim que se diz o nome do jogador, espero estar correto. Stege Racing, médio e capitão do Groningen, atualmente tem 22 anos, foi formado no Almere City, por lá chegou à equipa principal, onde foi ganhando algum destaque, e isso garantiu uma transferência para o ligeiramente mais conceituado Groningen. Nesta temporada tem 20 jogos, 4 golos, 5 assistências, números bastante bons para um médio defensivo, e toda essa performance captou a atenção de José Mourinho e companhia no Benfica, que se querem adiantar PSV, Ajax, Feyenoord, aos grandes do futebol neerlandês, querem se adiantar a esses mesmos clubes e contar com o mais depressa possível com a assinatura de Stege Racing. Atualmente está avaliado em 7 milhões de euros, é médio centro, médio defensivo. O Benfica atualmente também conta com vários jogadores para essas posições, falo de Richard Rios, Aursnes, Barreiro, Barrenetxea, Manu Silva. Veremos como é que se comporta aqui este dossiê. O que é certo é que Mourinho está interessado, a imprensa neerlandesa foi avançando com esse mesmo interesse e para já é isso que sabemos, não há até ao momento uma proposta efetivada. Passamos para um nome que vocês já estão habituados a ouvir falar aqui no nosso podcast. Rafa Silva tem sido o nome talvez mais falado nesta janela de janeiro. Eu não vos vou dar grandes detalhes em relação à transferência, vou sim passar-vos uma informação 00 sobre o salário do jogador. Está disponível no site, podem passar por lá para ler com todo o rigor e com todo o pormenor o que foi escrito pelo Pedro Jorge da Cunha e pelo Luís Rocha Rodrigues. É uma informação 00 e passo a citar, como esta informação é bom que saia exatamente, que falamos aqui de vários números, é bom que saia tudo certinho, portanto permitam-me a citação. Na nossa notícia está escrito que Rafa vai oferir menos de metade do salário que o Besiktas lhe pagava, que eram 7 milhões de euros líquidos por época, regressando a números muito parecidos aos que recebia na Luz até ao verão de 2024. Portanto, é um detalhe importante aqui nesta negociação de Rafa Silva, neste dossiê, que o 00 teve acesso, o 00 cruzou fontes e sabe disso mesmo, ou seja, vai receber menos do que recebia na Turquia, ainda assim vai receber um valor muito avultado e vai para o topo da lista salarial do Benfica. Se não for topo, é muito lá perto, estará a roçar perto desse teto salarial do Benfica. Rafa Silva, lá está, informação ZZ, ficam aqui com esta nota. Também é sabido, também é dito nessa notícia que Rafa Silva ainda é visto com muito carinho dentro da estrutura encarnada. Além disso, com os jogadores que partilhou o balneário na altura, no verão de 2024, ou seja, falo de Turbine, falo de Aursnes, é um jogador muito acarinhado também por eles, portanto não só a estrutura como o plantel quer receber de braços abertos Rafa Silva, que foi dito também nessa InfoZZ. Passem por lá pelo nosso site 00.pt para saberem de tudo. É um jogador que deverá chegar à Luz aí pela quinta, sexta-feira, mais coisa, menos coisa, mais hora, menos hora, chegará à Luz e será oficializado pelo clube encarnado. Fechamos o capítulo Benfica, passamos ao Sporting, também um negócio muito mal, enfim, escondido, já se sabia. Jeremiah Santos já rescindiu com o Sporting e foi hoje oficializado no Feyenoord, assinou por época e meia, regressa assim a uma casa que bem conhece, passou no início da carreira, 6 anos depois regressa agora ao Feyenoord. Feyenoord, lá está, foi passou na equipa B, equipa principal, depois ingressou no campeonato alemão. No Sporting, enquanto estava em condições, era uma peça bastante importante na defesa. O problema é que eram mais as vezes que não estava em condições, portanto acaba por sair a custo zero e ingressar no futebol neerlandês. Ele também defesa neerlandês, internacional pelas seleções jovens, nunca foi internacional pela seleção principal, mas é visto nos Países de Baixo com muitos bons olhos por aquelas bandas. Passamos agora para Kotaro Nagata, um jogador vinculado ao Futebol Clube do Porto, foi contratado neste mercado de verão ao Oliveirense, era jogador para a equipa B. Na equipa B não teve assim tantos minutos quanto isso, aliás teve só 5 jogos pelo Futebol Clube do Porto B, o último foi em outubro, e regressa agora ao Oliveirense, empréstimo até ao final da época, ou seja, empréstimo de 6 meses, empréstimo à segunda liga, onde já conhece bem, já estava rotinado, portanto
aqui para ganhar mais ritmo, mais andamento. Foi o clube que lhe abriu portas para o futebol europeu. Antes disso estava no futebol japonês, em Yokohama. Portanto, regressa assim ao Oliveirense, à segunda liga. Kotaro Nagata em busca de mais minutos. Agora passo por uma transferência bastante impressionante e já vos explico porquê. Jorge Meré, do Clube América para o Penafiel, transferência a custo zero. O jogador é do Penafiel a título definitivo, mas assinou um contrato válido só por 6 meses, ou seja, só até ao final da época. E esta transferência surpreende porquê? Jorge Meré é um defesa central, 28 anos, não estou em erro, 38 internacionalizações pela seleção jovem espanhola e já foi chamado, inclusive, à seleção principal de Espanha. Portanto, aqui um jogador muito bem referenciado no futebol espanhol, um jogador que na altura para se transferir para o Colónia do futebol alemão custou 7 milhões de euros, portanto um jogador que já fez movimentar aqui bastantes milhões pelo futebol europeu e agora vem para o nosso futebol, para a segunda liga, se calhar um palco demasiado pequeno para todo este currículo, com todo o respeito pelo Penafiel, mas vem aqui em busca de minutos, desvinculou-se do Clube América, vem para o Penafiel até ao final da época, depois veremos se continua ou não. Jorge Meré é jogador do Penafiel. Saímos do futebol português, mas continuamos a falar de 2 jogadores portugueses. O primeiro, o Diogo Leite, jogador já vinculado também ao defesa central, já vinculado há algum tempo à União de Berlim. Interessa a Lazio. A Lazio pediu informações junto da União de Berlim sobre o defesa central português. Defesa central formado no Futebol Clube do Porto, com muitos jogos nas seleções jovens portuguesas. Passou pelo Sporting de Braga, onde também fez belas temporadas e já está em Berlim, ao serviço da União de Berlim desde 2022. Ainda um central relativamente jovem, 26 anos, se calhar pode dar aqui o eventual salto. É certo que a União de Berlim já jogou a Liga dos Campeões, já fez uma temporada absolutamente inacreditável na Bundesliga, mas diria que a Lazio é um clube mais habituado a esses palcos, mais habituado a melhores classificações no futebol italiano, portanto pode ser aqui um salto interessante para um jogador que creio que ainda tem algo a dizer não digo no futebol português a nível de clubes, mas a nível internacional. Acho que é um jogador que pode estar debaixo do olho de Roberto Martínez. Veremos se esta transferência para a Lazio se efetiva. Até agora o que é conhecido é que a imprensa italiana avança que a Lazio pediu informações à União de Berlim sobre Diogo Leite. Agora, se calhar a transferência mais surpreendente do dia. Falo de Pedro Gomes, não sei se recordam deste jogador. Jogador que há época e meia estava emprestado do Boa Vista ao Barreirense e no Barreirense não jogava assim tanto. Creio que tem menos 10 jogos, até pela equipa da Margem Sul. Foi chamado na última temporada ao Boa Vista, jogou a Primeira Liga, fez 22 jogos ao serviço do Boa Vista. Era um jogador que já sabíamos também, de certa forma, que, enfim, foi apressada a sua integração na equipa principal, porque o Boa Vista vivia alguns períodos de dificuldade. Jogador que pode jogar pela direita, a defesa de direito, como também pode jogar a central, e agora estava pelo FK Capaz, realizou 9 jogos esta temporada, e ao que tudo indica vai se desvincular, vai sair e vai rumar ao Valência. Um gigante do futebol espanhol, claro, tirando Real Madrid e Barcelona, depois acaba por competir ali com Villarreal, com Atlético de Madrid, com Sevilhas. O Valência, portanto, um clube também com um clube gigante do futebol espanhol. Esta transferência, ao que tudo indica, isto não é certo, mas eventualmente será para o Valência B, não será para a equipa principal do Valência, mas ainda assim fica vinculado a um grande clube do futebol mundial. E ao que tudo indica também, segundo a imprensa espanhola, já há imagens do jogador a sair do centro de treinos do Valência, provavelmente para efetuar os exames médicos. Portanto, pode ser uma transferência aqui presa por horas e não deixa de ser muito surpreendente. Há ano e meio estava no Barreirense e agora assina pelo Valência, um clube grande que não tem vivido dos melhores anos recentemente, isso é certo e é sabido, mas não deixa de ser um clube grande do futebol espanhol e do futebol mundial. Agora sim, fechamos a porta aos jogadores portugueses e passamos única e exclusivamente a falar do mercado estrangeiro. Falo de Tiago Almada agora, continuamos por Espanha. Tiago Almada, jogador que interessou muito no verão ao Benfica. O Atlético de Madrid acabou por conseguir ficar com a dianteira do negócio e acabou por fechar com o jogador. Agora não tem tido tantos minutos quanto isso. Foi um jogador que começou a titular no início do campeonato espanhol. No entanto, teve ali umas pequenas lesões, acabou por perder algum ritmo e daí, desde setembro, outubro, mais ou menos, tem sido visto sobretudo como suplente utilizado. Interessa ao Galatasaray.
E aparentemente este é um negócio que pode estar mais avançado que aquilo que se esperava. O Galatasaray dispõe-se a pagar 3 milhões de euros só pelo empréstimo, um empréstimo que será até ao final da época, e o jogador também já tem tudo acertado com o Galatasaray. O que é que falta neste negócio? É só mesmo Galatasaray e Atlético de Madrid decidirem-se sobre uma eventual opção de compra. É o único ponto que está por negociar aqui neste dossiê Tiago Almada, que lá está, foi muito disputado pelo Benfica e com o Atlético de Madrid, acabou por ir para o Atlético, não teve se calhar a estadia que estava à espera, e agora, ao que tudo indica, o futebol turco é a próxima porta para Tiago Almada brilhar pela Europa. Ainda no futebol espanhol, Elias Acomas, jogador formado no Barcelona, internacional marroquino, esteve inclusive na última final da CAN frente ao Senegal, foi o suplente utilizado, jogador que impressionou na primeira temporada de Vila Real, conseguiu chegar a números muito interessantes, mas que agora não vai continuar nesse clube, já é oficial, vai mesmo para o Rayo Vallecano até ao final da época, empréstimo de 6 meses, sem opção de compra, empréstimo também a uma boa equipa do futebol espanhol, mas enfim, a uns quantos furos abaixo do Villarreal, que é o atual quarto classificado da La Liga. Portanto, novo destino para Elias Acomas, jogador formado no Barcelona. Passamos da Espanha para o futebol inglês, onde as equipas da segunda divisão estão aqui em altas, a fazerem negócios interessantes, mas já lá vamos primeiro começar com a Premier League e Strand Larsen, jogador do Wolverhampton, o Wolverhampton que está praticamente destinado assim a ir para a segunda divisão, tem uma temporada muito complicada na Premier League, interessa ao Crystal Palace, e se bem se recordam, no último episódio onde cá estive, falámos de Mateta e de quase deste desmoronar do projeto Crystal Palace. Saiu o Mark Gay para o Manchester City neste mercado, vai sair também no final da época a Glasner, o treinador principal, e Mateta, avançado francês, enfim, a grande figura do ataque do Crystal Palace, sobretudo nesta temporada, quer sair e parece que está, enfim, a incentivar esta saída já neste mercado. Tem muitos pretendentes, o Aston Villa é um deles, a Juventus é outro, já falámos disso no último episódio. E agora o Crystal Palace quer se reforçar com Strand Larsen, jogador que já conhece bem a Premier League. É certo que esta temporada não está a correr de feição a Strand Larsen, mas não está a correr de feição a ninguém do Wolverhampton. Esta temporada ele tem apenas um gol na Premier League, mas na última temporada já conseguiu brilhar no futebol inglês, já deu provas da sua qualidade, marcou 14 golos na Premier e antes disso esteve no Celta de Vigo. Portanto, um jogador aqui já batido no futebol europeu, nas mais prestigiadas ligas, 24 vezes internacional pela seleção da Noruega. Portanto, um jogador aqui já reconhecido internacionalmente, interessa ao Crystal Palace. O valor desta transferência ainda não foi anunciado, sabemos que o jogador vale entre 30 a 40 milhões de euros, portanto poderá ser por aí, veremos se efetiva ou não. Um dossiê, lá está, que está pendente também do dossiê Mateta, se sai neste mercado, se não sai, por quanto é que sai, veremos como é que o Crystal Palace vai gerir toda esta situação de avançados. Passamos do Crystal Palace para o West Ham, a equipa de Nuno Espírito Santo, que já tem um reforço oficializado. Falo de Keiber Lamadrid, jogador venezuelano, que faz parte desta boa geração de produtos venezuelanos que vão crescendo. Atenção ao todo o futebol sul-americano, a Venezuela, Equador, sempre formaram grandes jogadores e vem aí com gerações muito promissores. É um extremo esquerdo para Nuno Espírito Santo, é um jogador que tinha números bastante interessantes, 22 anos, números bastante interessantes no Deportivo La Guaira, primeiro classificado do campeonato venezuelano. É certo que é toda uma outra realidade diferente do futebol inglês. Provavelmente é possível que ande pelas equipas secundárias do West Ham e que depois, se valer a pena, aí sim passe à equipa principal. Veremos o que é que faz. Tem uma internacionalização, ainda é bastante jovem, 22 anos. Há aqui um jogador para Nuno Espírito Santo explorar. Nuno Espírito Santo nesta janela também já contratou outro nome bem conhecido do nosso futebol. Falo de Pablo, ex-avançado do Gil Vicente. Portanto, Nuno Espírito Santo a reforçar a frente de ataque do West Ham. Agora sim, falamos da segunda divisão inglesa, com dois nomes que têm aqui algum interesse. Jeremy Sarmiento, se calhar recordam-se desse nome. Era um jogador do Benfica, esteve no Benfica Sub-23 e na equipa B do Benfica. Acabou por sair para a Inglaterra. Em Inglaterra esteve no Brighton e foi um dos jogadores bastante utilizados e utilizados com algum interesse, com alguma expectativa naquela época onde o Brighton parecia que lançava um jogador qualquer jovem e que todos eles viravam promessas, viravam futuros craques. Houve aí uma fase onde o Brighton era muito conhecido por isso e isso estava na berra.
O que é certo é que Sarmiento caiu um bocadinho, estava esta temporada emprestado à Cremonese, está sem jogar desde novembro, esta temporada só fez 136 minutos, tem 23 internacionalizações, portanto é um jogador também já rotinado a futebol de seleção, a ser chamado a palcos interessantes na América do Sul, e agora irá para o Middlesbrough a troco de 4 milhões de euros. Aparentemente isto é algo que a imprensa inglesa vai afirmando, não está ainda certo, mas é um negócio que tem pernas para andar. A Cremonese tem de, ou melhor, o Brighton tem de cancelar o empréstimo com a Cremonese e depois venderá, ao que tudo indica, Jeremy Sarmiento para o Middlesbrough. Na segunda liga, esta é uma transferência também ela com alguns detalhes que acho que são do vosso interesse. Falo de Eduardo Bove, se calhar reconhecem o nome deste jogador, ex-jogador da Roma, que, se não me engano, até foi lançado por Mourinho na equipa principal italiana. Vai reforçar o Watford a custo zero, e este é um jogador que tem, o que falo aqui dos detalhes, é que este jogador estava emprestado pela Roma à Fiorentina. Na Fiorentina caiu inanimado em campo, teve uma paragem cardiorrespiratória a meio de um jogo, se não me engano, contra o Inter. Está sem jogar desde 2024-25, desde essa temporada. Uma situação bastante delicada. Neste momento tem um desfibrilhador no coração, portanto não pode jogar no campeonato italiano. Aconteceu semelhante, não sei se recordam, a Christian Eriksen, que na altura estava vinculado ao Inter, nem a propósito, e também não podia jogar com esse aparelho no coração. Na Premier League e no futebol inglês as regras são diferentes, pode jogar, e ao que tudo indica, ou melhor, já é oficial, não é ao que tudo indica, já é oficial, amigos, vai mesmo reforçar o Watford, equipa do segundo escalão. É um jogador jovem, ainda cheio de potencial, é um jogador que mostrou qualidade nessa altura de futebol italiano. Veremos, desejamos a melhor das sortes, um jogador que já teve uma infelicidade bastante grande e que agora no futebol inglês corra tudo pelo melhor. Tem contrato de 5 anos e meio, portanto aqui o Watford também a demonstrar que confia neste Eduardo Bove, médio centro do futebol italiano, que esteve vinculado ao Roma e agora vai para o segundo escalão do futebol inglês. Ainda no futebol italiano, aproveitamos a Roma para fazer a ponte. Falamos de Noah Lang, jogador que esteve no Nápoles no início da temporada, foi contratado, se não me engano, no mercado de verão, que vai rumar também ele ao mercado turco. Falo do Galatasaray, irá também ser emprestado. Isto é um negócio, estou só aqui a olhar, porque é um negócio muito semelhante ao de Thiago Almada. Vai ser emprestado ao Galatasaray, também será com a opção de compra, ou pelo menos o Galatasaray quer isso no negócio de Thiago Almada. Ao que tudo indica, aqui no negócio de Noah Lang não é certo ainda, mas também terá a opção de compra, que está ali vinculada na casa dos 30 milhões de euros. Este era um jogador bastante interessante. O estatuto no Napoli nunca foi de titular absoluto. O Napoli também tem vários jogadores para aquelas posições, um deles em excelente forma é David Neres, ex-Benfica, e Noah Lang, nesse estatuto de suplente utilizado, prefere sair então para o Galatasaray, ter mais minutos. Também não terá a vida fácil. Ainda ontem o Galatasaray jogou nem a propósito com o Atlético de Madrid de Thiago Almada, e Thiago Almada jogou a primeira parte, portanto isto está aqui tudo muito relacionado. O Galatasaray ainda ontem jogou o Leroy Sané, um jogador também mundialmente reconhecido. Veremos que espaço é que Noah Lang poderá ter na equipa. Vai à procura de mais minutos. É um jogador que era conhecido no clube de Bruges e no PSV, teve belas passagens pelos dois clubes, atenção, mas era conhecido por no balneário ter uma personalidade assim um bocado peculiar. Portanto veremos se é na Turquia, onde enfim alguns dirigentes e por aí fora têm personalidades também elas muito detalhadas, muito peculiares, se é aí que vai dar certo. Opção de compra de 30 milhões de euros no final da época, que pode ser ativada, não é opção de compra obrigatória, lá está, opção. Portanto o clube, o Galatasaray, terá a última palavra no final da temporada para ver se dispara o gatilho e conclui esta opção de compra de 30 milhões de euros. Passamos agora para um jogador que falámos há uns dias, falámos sobre o rumor e agora damos-vos aqui a confirmação. Edin Dzeko desvinculou-se da Fiorentina e foi a custo zero para o Schalke 04. O Schalke que está a tentar regressar aos grandes palcos do futebol alemão, a regressar à Bundesliga. A transferência foi feita a custo zero. Lá está, o jogador desvinculou-se da Fiorentina, assinou até ao final da temporada e agora sim já é oficial, já há foto com a camisola. E ele, nem a propósito, é o camisola 10, jogador que 15 anos depois regressa ao futebol alemão. Na altura representou o Wolfsburg e agora representará o Schalke 04, dois clubes também eles históricos do futebol alemão.
Últimas duas transferências de mercados mais periféricos. Vamos agora mais para a América do Sul, América do Norte. A primeira, Santiago Arias, jogador que já passou pelo Sporting, já passou também pelo PSV, pelo futebol espanhol, enfim, um jogador já muito rodado pelo futebol europeu e não só, também para a América do Sul. Defesa colombiano, internacional colombiano, atualmente tem 34 anos, na última temporada fez mais de 30 jogos pelo Bahia, no Brasil, e agora estava sem clube, vai passar a jogar no futebol argentino, ao serviço do Independiente, tem 65 internacionalizações, fez 35 jogos pelo Bahia, estou agora a ver os dados, na última temporada, e pelo Sporting fez só 10, mas tenho a certeza que 10 para a equipa principal, atenção, fez mais para a equipa B, mas tenho a certeza que muitos de vocês ainda se recordam deste nome, Santiago Arias, ainda por aí anda e vai representar o Independiente nesta próxima temporada. Agora, o último nome, Germain Berterame, avançado, que pode estar a caminho de fazer companhia a Messi, a Suárez, a Busquets. Portanto, Busquets creio que acabou a carreira. Jordi Alba tem a certeza, portanto Busquets não tem a certeza absoluta, mas Messi e Suárez estão lá, isso sim de certeza absoluta, amigos. Germain Berterame, avançado do Monterrey, avançado já com algum nome pelo futebol mexicano, já tem 6 internacionalizações, estava no Monterrey desde 2022, tem 68 golos nesses 4 anos, 3-4 anos, que agora é que estamos a entrar em 2026. É um jogador que, lá está, vai custar cerca de 13 milhões de euros, ao que tudo indica, pelo menos é o que a imprensa norte-americana vai avançando. Vai assinar um contrato válido até dezembro de 2030 e pode ser aqui já um jogador para fazer uma espécie de passagem de testemunho desta fase de lendas do Inter Miami, falo mais de Suárez e do Lionel Messi, para o futuro deste clube. Um clube que vai excedendo o salary cap, nos Estados Unidos há essa função, ou melhor, essa função não, há essa condição de salary cap, todas as equipas têm um máximo salarial que não podem ultrapassar, o Inter Miami ultrapassa, eventualmente terá também castigos, será penalizado por causa disso, mas ultrapassa. Agora, não sei em relação ao salário, mas prepara-se para dar 13 milhões de euros, muito dinheiro, por Germain Berterame, avançado mexicano. Amigos, por hoje é tudo. Muito obrigado pela vossa companhia. Amanhã o Mercado Flash está de regresso, mas antes disso não posso despedir sem vos pedir para subscreverem o canal, caso gostem deste tipo de conteúdos. Temos muitos conteúdos, basta abrirem o nosso YouTube 00.pt, não sei se tem o .pt ou não, mas 00 tem de certeza, pesquisem 00 no YouTube, que nós certamente que apareceremos, e temos conteúdos diários das mais diferentes modalidades, mesmo no futebol temos vários tipos de conteúdos sobre a atualidade, sobre o passado. Acho que vale a pena darem uma olhadela. O nosso 00 não é só mercado, é muito bom no mercado, é certo, mas não é só mercado. E já agora, se gostaram deste vídeo em particular, não se esqueçam de deixar o like, é algo que nos ajuda bastante também a crescer e a dar esta informação, a dar toda a informação no futebolística e não só a mais pessoas, a dar mais pessoas a conhecer o 00. Portanto, muito obrigado a todos, não se esqueçam de fazer essas coisas que vos pedi, obrigado pela companhia e até amanhã.